Torcedor, segundo o diretor do esporte, o motivo e as razões da demissão de Mariano Souza, então, Guto, no jogo contra o Curitiba, está em xeque-mate. Vamos falar sobre isso, sobre o que o diretor do esporte falou, torcedor. Torcedor, treinador Jorginho, que treinou o Vasco, que é treinador hoje do Curitiba, veja o que ele fala sobre o jogo e até vir torcedor de lá para cá. Vamos falar sobre isso também, torcedor. Torcedor, Copa do Brasil, o Sport, o único time do Nordeste que tem esse título para o Nordeste. O Bahia foi para as quartas de finais, mas o torcedor do Flamengo, no sorteio, comemorou o cruzamento com o Bahia. Depois da vinheta, bota o hino da máquina, torcedor. Você é esporte, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar, se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Pois é, torcedor. Torcedor, o diretor do esporte foi perguntado no programa de Léo Medrado sobre o motivo e as razões da demissão de Mariano Souza. Ele falou que era um trabalho a longo prazo, né? Que seria a longo prazo, né? O ideal, o ponto máximo, mas que também resultados com esse elenco, resultados medianos, deveriam acontecer resultados. E depois o diretor diz, ao mesmo tempo, que o esporte, no momento, principalmente nesse retorno, está precisando de resultados imediatos, torcedor. Por quê? Porque o esporte está ficando atrás, né? O Novo Horizontino, o Santos, os clubes lá do G4 estão ganhando. Então, por exemplo, o esporte nunca ficou. Por exemplo, se o esporte ganhar e os clubes que estão inseridos dentro do G4 perderem na rodada, o esporte nem entra mais. O esporte tem que ganhar do Curitiba para se aproximar. Tá entendendo, torcedor? Aí acendeu o alerta. Aí os diretores já foram cobrar aqueles 2 jogos. Porque aqueles 2 jogos ficava como se fosse uma arma, um bônus que o esporte tem no final para se inserir, para entrar, para fixar no G4. Mas do jeito que está andando a carruagem, o declínio técnico e tático e físico do elenco, uma coisa puxa a outra, os 2 jogos começou a ser preocupação. Tanto é que os diretores já começaram a pressionar a CBF já estava esquecendo. A CBF, não, quando a gente fazer o restante da tabela, a gente vai tentar botar esses jogos, que são jogos da 7ª rodada, e a gente está na 22ª rodada, e são jogos da 17ª e 14ª, se eu não estou enganado. Mas são 2 jogos que a CBF e também tem outra coisa. Quando começou a onda dos VAR, o VAR começar a prejudicar os clubes do Nordeste, o Ceará na Série B, e na Série A, o Vitória da Bahia que está lutando para não ser rebaixado, e o Ceará que está lutando para subir, o VAR começou na cara de pau a prejudicar. Então esses 2 jogos começou a ser problema, né? Porque quem sabe quem vai ser o VAR? Quem sabe quem vai ser a arbitragem? Por exemplo, eu sei que é muito difícil ir para Recife, mas se eles estiverem lá, a gente vai ficar muito feliz com isso. Nós estamos longe ainda, não podemos pensar nisso, é jogo a jogo, sabemos o quanto vai ser difícil lá, jogar contra o esporte lá, é sempre muito difícil, passei por várias experiências com o Vasco, com o próprio Curitiba. Então Guto, se é resultado imediato, então o declínio técnico, físico e tático, e a preocupação e o desarme do sistema, o não conseguir, né? O Guto veio contratado para conseguir consertar o sistema defensivo e o não conseguir, e ainda mais ele começou agora o preocupante, porque Mariano Souza era propositivo e o sistema ofensivo funcionava, né? E o sistema defensivo estava preocupante com a saída de algumas peças, feito Rafael Thierry e Filipinho. Mas Guto veio para ajustar o sistema defensivo, mas não, Guto desarrumou o sistema ataque, o sistema propositivo. A pressão está um pouco alta, está 22-14. Agora nem propositivo tem mais, e o defensivo começou a ficar mais agudo, não é? Porque você não tem mais ofensivo, e aí começa a ser mais pressionado o sistema defensivo, começou a piorar o sistema defensivo, então o Sport já ficou preocupado. Então, torcedor, o adversário do Flamengo é o... Veio Bahia. Bahia! Flamengo e Bahia! Flamengo Jogo difícil. E Bahia é o único representante da região difícil. aqui nas quartas de final. Tô comemorando não, viu? É jogo difícil. Flamengo e Bahia, jogo difícil. Aqui vamos falar aqui sobre o Jorginho. Jorginho fala, né, sobre ele fala que é um jogo difícil.
A gente sabe que é um jogo difícil. Fator torcida, não é fácil. Torcida do Sport. Fator que o Sport tem uma folha alta. Tem jogadores, valores individuais. Esse hoje, atualmente, são os pontos de tornar o jogo difícil. Mas um treinador que olhar os últimos 3 jogos do Sport, se torna fácil para o treinador vir aqui e ganhar. Só é jogar a bola nas laterais. Os laterais estão lentos, né? Os laterais, o Igor Claro está desentrosado, fora de ritmo. O cabeça de área, a gente não sabe quem é o cabeça de área, se é que não temos o primeiro cabeça de área, quem é o primeiro, quem é o segundo, a gente está tudo misturado, né? Às vezes quando precisa de, um exemplo, Luciano ser o primeiro, quem está sendo o primeiro é o Felipe Ferreira. Entendeu? E faz mal aquilo que eu quero, porque ele não é um primeiro volante, né? E às vezes a gente está precisando de um segundo volante de sair para o jogo e o Luciano não é esse cara e mistura tudo enfim, o Sport não sabe quem protege, quem dá cobertura na cabeça da área, né? A área tem que estar protegida, torcedor. A área é importante, os zagueiros estão saindo muito da área por causa das coberturas que não estão acontecendo, né? Na cabeça de área de volantes, né? E de laterais. Aí a área tem que ficar com os zagueiros saindo da área já é o prejuízo. E zagueiro lento, pronto. Aí culmina em erros e o Sport começa a ficar vulnerável no seu sistema defensivo. Pois é, torcedor. O Sport é o único time do Nordeste em 2008 contra o Corinthians que ganhou essa Copa do Brasil, né? A primeira Copa do Brasil, o Sport foi em 1989. O Sport ficou vice-campeão contra o Grêmio. O Sport, enfim. Mas agora os clubes estão muito bem na Série A, né? Os 2 clubes podem ter um fator inédito, né? Entrar 2 clubes do Nordeste para Libertadores. Tanto o Bahia City está brigando por isso e o Fortaleza. Mas a Copa do Nordeste só tem o Bahia. O Bahia teve o sorteio das quartas de finais, tem 8 clubes e o Bahia pegou o Flamengo, né? O primeiro jogo é em Salvador, o segundo no Rio. Veja como o torcedor do Flamengo reagiu ao sorteio, torcedor. A nossa missão é de curtíssimo prazo, Léo. Estar na segunda divisão para o Esporte Clube do Recife é extremamente danoso em vários aspectos. Sim. Financeiros, desportivos. Nós precisamos... Provavelmente, e aqui eu vou dizer, a arbitragem está tratando, né, o Bahia como se fosse um clube do eixo Rio, São Paulo, Sul ou coisa e tal. Porque algumas divididas a gente vê que o Bahia é beneficiado, às vezes na dividida, na arbitragem, como o critério que eles usam, às vezes usam, quando são neutros, quando são imparciais, melhor, mas quando não são, algumas vezes puxa para o eixo sul e o Bahia está nesse bloco. Não sei, não vi jogos do Fortaleza, né? Mas já vi erros de arbitragem, não vi jogos, vi erros de arbitragem no Ceará 2, 3 vezes aí no campeonato e vi também contra o Vitória, vi 1 vez ou 2 vezes no máximo. Então, o Sport tem que estar em alerta, porque às vezes a gente tem tanto problema que a gente cria internamente de escalação, de mau treinador, de jogador com cadeira cativa, jogador medalhão ruim com cadeira cativa. Tudo isso são fatores que vai prejudicando o esporte, né? A pontuação do esporte, o performar do esporte, né? E depois ainda tem o extracampo, que são as arbitragens e o VAR. Então fica essa polêmica, essa dificuldade do esporte talvez voltar à Série A. Valeu, torcedor. Casar. Aquilo ali arrepia a gente, cara. E não tinha como. Você jogar no esporte, ou você joga, ou você dá carrinho, ou você dá voadora, ou você faz gol, ou você não consegue jogar no esporte. Esporte é diferente, cara. Jogar no esporte é jogar na seleção brasileira, praticamente, cara. Você entra dentro da ilha, você parece que você tá em outro mundo. Aquela torcida cantando.